Olá, 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 olá. 13h30, já chegamos, já voltamos. Espero que todos tenham almoçado. Então, boa tarde. Para quem não estava de manhã, muito bem-vindos todos no nosso oracular segundo encontro de artes divinatórias, né? Só lembrando que a última palestra foi dada pela Flávia Alves, e aí eu vou deixar só o contato dela no Instagram, é @Flávia Alves Tarote, com T no final, tá? Então, quem quiser é, acompanhá-la, o trabalho dela pelo Instagram, @Flávia Alves Tarote. Lembrando também que o evento vai ficar gravado, disponível para todos os inscritos para assistirem, e até aqueles que querem reassistir, porque as palestras estão ótimas, talvez queiram assistir novamente. E as inscrições continuam abertas, então quem quiser também se inscrever agora, pode se inscrever que está aberta. Até o final do dia vai continuar aberta, até para que as pessoas possam depois acessar a todas as palestras e as informações. Muito bem, então agora nós vamos para a sala 3. Helene, cadê você? Que eu não estou te vendo. Ah, você Olá! chegou, que maravilha! Então, agora, sala 3 é Vera Sibila Italiana, o espelho do cotidiano, com Helene Bianconi. Vera Sibila Italiana é o baralho que surgiu no século XIX, integrando a família dos baralhos silibinos. Esse baralho é atemporal, cuja iconografia se adapta facilmente aos dias atuais. Nessa palestra, a Helene vai nos encaminhar pelos caminhos, então, da Vera Sibila Italiana, falar um pouco mais sobre o baralho e como a cultura europeia, numa época de revolução, que nos impactou e, claramente, a gente, hoje no Brasil, a gente faz belíssimas conexões com esse baralho que veio dessa época. A Helene atua há 11 anos na atmosfera oracular com cartomancia, radiestesia e magia popular. Ela é historiadora, mãe de dois meninos que já estão ficando muito grandes para o meu gosto, porque eu acompanho a Muito. Helene há muito tempo, então vou ver nas fotos, só vejo os meninos crescerem, né? Helene encontrou nas artes oraculares respostas através dos símbolos e do comportamento humano. A Helene, você teve na Oracular em 2019, né? Foi um prazer imenso, foi um evento maravilhoso. Deixou saudade, deixou com gosto de quero mais, né? Por isso que nós estamos Muito. fazendo o segundo encontro. E o ano que vem, se Deus quiser, o terceiro encontro e assim sucessivamente. Foi presencial na época, né? Nós nem É. pensávamos na condição que nós iríamos passar, nem sonhávamos com isso. E foi realmente um evento muito especial. E esse agora é o repeteco. A gente teve esse atozinho, né? Tivemos que parar a vida aí, nos ajustar novamente e retomar agora com o segundo encontro de artes divinatórias, que é o nosso a oracular. Helene, um prazer enorme ter você. Helene foi uma pessoa que foi me visitar uma vez na Gaia e assim o santo bateu de um jeito muito interessante. Muito Talvez eu tenha uma forte aí. simpatia, um carinho por você enorme, tá? E torço muito Igualmente, sempre Lu. por você, tá? Amor, a bola tá com você. Boa sorte, boa palestra. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer você, Luísa, ao Centro Cultural Esotérico, à Gaia também, ao Robson consecutivamente, porque vocês são essenciais para nós oraculistas. Oracular de 2019 realmente foi um evento marcante, porque não somente quando entrou a pandemia, mas um pouco antes também, com a facilidade da tecnologia, a gente perde um pouco esse contato presencial, esse contato humano, e através da oracular, a gente passa a ter esse contato com outros amigos também que trabalham, e a gente não se sente só. A gente vê que nós somos acabamos sendo uma família, apesar de algumas pessoas terem outro tipo de visão, mas a gente não se sente só. Então, hoje nós estamos aqui novamente
e eu só tenho a te agradecer e a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir também. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algo que para mim é uma joia preciosa, que é o Vera Sibila Italiana. Eu iniciei no tarô, mas eu descobri o verdadeiro amor no Vera Sibila Italiana. E em algumas falas minhas, vocês vão encontrar alguma similaridade, perdão, com trechos históricos também que são pertinentes ao tarô e outros oráculos de época também. Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre o Vera Sibila Italiana. O Vera Sibila Italiana, ele já era um pouco conhecido na nossa atmosfera antes da pandemia, mas ele caiu nas graças dos oraculistas com intensidade na pandemia. A pandemia, querendo ou não, ela despertou, né, esse interesse maior nos oráculos, nos jogos, para as pessoas, o que antes talvez fosse um plano B ou um hobby, acabou se tornando um plano A. Eu costumo dizer que a cartomancia na vida das pessoas na pandemia, ela contribuiu, ela ajudou a pagar muita conta. Então, a gente às vezes fala que a leva da pandemia trouxe muita gente supérflua, gente que não leva isso aqui a sério, mas trouxe muita gente bacana também, gente que realmente soube utilizar essa ferramenta com seriedade. E o Vera Sibila Italiana, ele foi um dos baralhos que acabou caindo nas graças das pessoas em plena pandemia. Eu aprendi o Vera Sibila Italiana com o Petrus, em memória, então eu não posso deixar de tocar no nome dele, onde quer que eu vá. Foi ele que me ensinou, ele que foi meu mentor, ele que me deu todo o suporte, e até que um dia ele virou para mim e ele falou: você está apta para dar aula. E ali eu ensaiei muito, infelizmente foi uma perda que não tenho nem palavras para dizer, relacionada à Covid, né? Então, em sua memória, que os deuses o tenham, e então o Vera Sibila Italiana, gente, ele é um baralho muito curioso, porque a iconografia dele é altamente intrigante. Lógico que isso não desclassifica outros baralhos, mas ele transforma o jogo num quebra-cabeça de narrativa. Então, ele é muito gostoso, ele é curioso, é como se você estivesse jogando aquele jogo detetive, aquele jogo de tabuleiro que todo mundo gosta de jogar quando se reúne. Então, ele acaba despertando essa vontade de você querer ir além durante uma consulta. E veja bem, nós estamos falando de um baralho que foi construído durante o século XVIII e teve sua finalização no século XIX. E a iconografia, os símbolos contidos ali, eles são atemporais. Por isso que eu coloquei esse título na nossa palestra. Ele é um espelho do cotidiano e do nosso momento atual, porque eu acredito que o símbolo ele se adapta, inclusive na jornada que o Ney Naif fez, o nosso grande mestre Ney Naif, ele falou isso. Ele falou que a gente fica, a gente vai morrer, os símbolos vão continuar aí. Por isso que o tarô está há tantos séculos aí, porque os símbolos eles são altamente adaptáveis. E o Vera Sibila Italiana, ele mescla o símbolo e a iconografia do cotidiano de época. E nós, brasileiros, nós temos uma facilidade muito grande para assimilar isso. Por quê? Porque o Brasil, ele comporta muitas culturas, nós passamos por diversos processos de imigração, então todas essas culturas, que inclusive eu vou citar aqui hoje, falando do Vera Sibila Italiana, ele acaba nos trazendo certas memórias. Tá? O Vera Sibila Italiana, gente, ele é um baralho que, por mais que tenha o nome italiano, ele surgiu numa época em que a Itália não era um país ainda. A gente pensa, hoje é tudo muito bem delimitado, mas naquela época surgiram várias revoluções na Europa, justamente para poder delimitar esses locais. Então, parte da Itália,
parte da França, parte do que hoje é a Alemanha, compunham o Império Austro-Húngaro. Então, dentro desse baralho, Vera Sibila italiana, eu não sei, aqui, ó, vocês vão ver que tem vestimentas de um local, móveis de outros locais. Deixa eu ver se eu encontro uma carta bacana para mostrar essa configuração para vocês, ó. Nós temos aqui, por exemplo, a carta da conversa. Nessa iconografia, nós temos pessoas cuja vestimenta realmente remete à Itália no século XVIII, porém a mobília é do estilo Biedermeier, que é um estilo revolucionário alemão, em contraposição, né, às guerras napoleônicas, e um caráter curioso, gente, que aí vocês vão entender o que é o Vera Sibila. Olha aqui na mesa, eu não sei se vai dar para ver, porque eu coloquei para dar uma embaçada no fundo, Agora né, sim. gente? Ó, tem uma xícara de café, café expresso. Então, depois do almoço, você vai lá, você toma sua xícara de café, porque o café, inclusive para nós brasileiros, quando você quer conversar com alguém que você gosta, o que que você faz? Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Então, a carta da conversa, como que lá no século XIX, no século XVIII, isso aqui já era símbolo do quê? De comunhão. Então, isso se reverbera lindamente nesse baralho. Mas eu vou começar aqui por uma ordem cronológica, porque se deixar, eu vou falar mais de uma hora e vocês vão me matar. Então, eu vou começar compartilhando com vocês. Eu reduzi, para tentar a gente bater aí 50 minutos. Eu vou falar por cima, no meu curso eu aprofundo mais isso daqui, mas eu quero trazer para vocês algumas referências. Então, eu vou começar compartilhando para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Vera Sibila italiana. É, eu, como historiadora, eu não posso deixar de falar um pouco da história para vocês compreenderem o que é esse baralho. Então, nós tivemos a Idade Média. Pejorativamente, né, para a igreja, a Idade Média ela foi chamada do quê? De Idade das Trevas. Tanto pelas pragas, peste bubônica, quanto por pobreza, miséria, pela agressividade da religião predominante que estava sendo inserida na sociedade europeia naquele momento, foi chamada de Idade das Trevas. E o seu fim se deu no século XV. Depois nós entramos ali na Idade Moderna, nós podemos ver o renascentismo, e também nessa época houve uma tentativa também de reconstrucionismo. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui a Vênus, né? Então, ver que era uma coisa ali comum quando se mesclava a mitologia greco-romana, não era aquela coisa proibida, não era aquela coisa a ser abominada, jogada na fogueira, porque ainda fazia parte da cultura daquele povo. Então, ainda assim, era algo natural. Então, prestem atenção nessas coisas, que vai chegar um momento que vocês vão ligar uma coisa na outra, e aqui nesses slides eu vou mostrar para vocês. Idade moderna, gente, ela se deu do século XV ao século XVIII. Aí, agora, a gente vai chegar num ponto interessantíssimo. Para você que é oraculista, especialmente no que tange o quesito cartas, agora a gente vai chegar num ponto que vai conectar todos nós, tanto quem é do tarô, quanto quem é do Lenormand, baralho cigano, quanto quem é do Vera Sibila, e todos esses baralhos, foi justamente nessa época que nós vamos entrar agora, que eles começaram a tomar esse molde mais místico, esse tom mais divinatório, que é exatamente aonde, gente, na idade contemporânea. A idade contemporânea, ela pega do século XVIII até os dias de hoje, mas tudo teve um estopim, né? Então, vocês estão vendo aqui um salão, né? Mais para frente eu vou falar de novo dessa imagem. Nós temos aqui homens, né? Que é do alto padrão, da aristocracia, consecutivamente ali o capitalismo entrando em ascensão, temos ali também a burguesia. Então, a alta sociedade está presente nessa imagem aqui. Na idade contemporânea, surgiu o quê, gente? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se lá na Idade Média a gente chamava de Idade das Trevas, na Idade Contemporânea a gente passa a chamar do quê? De século das luzes.
ou seja, idade das luzes, a era do quê? Do iluminismo, ou seja, faça-se a luz, né? E por quê? Porque foi uma época onde as pessoas ali naquela revolta contra a monarquia, né? Porque a monarquia ela queria tudo para ela, era imposto, cobrava isso, dava na telha, vamos aumentar imposto, e o povo cada vez mais pobre, a monarquia cada vez mais rica. E aí começou a surgir o quê? Em termos de comércio, a burguesia. O que que é a burguesia? A burguesia, gente, é quando você começa, através dos seus recursos de trabalho ali, crescer, começar a ganhar espaço e voz dentro de um determinado núcleo. Então, a burguesia começou a ameaçar quem? Quem estava no meio, que hoje a gente chama de classe média, que era a aristocracia, né? Classe média alta, né? Então, para aquela época, a aristocracia era mais ou menos esse agente intermediário. Então, eles começaram a se sentir ameaçados. Então, eles provocaram, né, toda essa era aí de pensadores contra o que? A monarquia e contra a igreja. Então, no século das luzes, foi o momento em que a razão, a ciência, o poder ao povo e a liberdade econômica foram evocados. E surgiu a era dos pensadores, a era em que a arte ela voltou a ter ali uma expressão, uma ascensão, teve um resgate cultural, a consolidação das escolas de mistérios. E o que, que é isso, gente? A consolidação das escolas de mistérios. Ordens, as ordens esotéricas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o rosacrucianismo, a maçonaria. Foi o ápice deles, foi na era do iluminismo, né? Então, quanto mais a igreja ia perdendo o poder nessa época, mais a era de pensadores ela ia crescendo ali. E com isso, tá? O que, que acabou surgindo aqui? É, a Revolução Francesa. Mas antes eu vou falar que eu trouxe uma carta para ilustrar para vocês, uma carta que eu acho que sintetiza essa questão da arte, do pensamento. Eu costumo fazer analogias no meu curso, porque eu gosto de trazer figuras atuais também para os alunos fazerem uma boa assimilação na hora do jogo. Então, quando o aluno ele tem dúvida de alguma carta, eu trago aquela analogia que mais para frente eu vou mostrar para você e eu pergunto para o meu aluno como que essa analogia aqui se comportaria em determinada situação. Aqui nós temos a carta do literato. Aqui está escrito artista, mas se chama literato, e que realmente sintetiza, né, toda essa mente aqui da era do século das luzes. Então, eu gosto muito de atrelar essa carta também a essa ideia do pensamento. E eu falo no meu curso para os alunos: se alguém tem uma empresa, vai contratar um funcionário para fazer um trabalho braçal, descarta o literato, que o negócio dele é altamente intelectual, né? Então, assim, ele é um cara que o exercício mental dele é muito grande, inclusive é uma pessoa que pode ter dificuldade de se expressar pessoalmente, vai se expressar por carta, por mensagem, pela arte também. Então, é essa figura do literato, tá? Aqui é exatamente aquela imagem que eu coloquei para vocês, e ali saiu totalmente embaçada, mas a gente tem aqui. Isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que que é essa reunião aqui. Pô, Helene coloca uma figura, um monte de cara aleatório ali. Isso aqui se chama salão literário. Então, eles se reuniam em um determinado local, ou isso aqui que nós estamos fazendo hoje, a oracular, gente, é um salão literário, tá? Que nós estamos fazendo essa troca entre arte, entre escolas de mistério, conhecimento, isso aqui a gente pode chamar de um salão literário. Então, o salão literário, ele não é apenas um espaço físico, mas ele também pode ser uma ideia, um local, um evento. Então, o salão literário passou a ser um evento muito comum na era do iluminismo, onde as pessoas iam faziam poesia, faziam música, e ali também começou o quê? A troca, as tiragens de carta, jogatina, baralho, aquele tom divinatório, porque a burguesia ama, sempre amou isso aqui, né? Por isso que eu acredito que isso aqui deve ter se mantido até hoje também,
por causa deles. Se eles abominassem isso, a nossa função acho que já teria acabado há muito tempo. Então, voltando aqui para os nossos slides. Gente, na Idade Contemporânea, como eu falei para vocês, enfraquecimento das monarquias e da igreja. Isso aqui foi de modo unânime, tá? Na Europa. E, consecutivamente, nós tivemos a Revolução Industrial. Houve migração para os centros urbanos, produção em massa. Por quê, gente? Era indústria, então ali eles passaram a produzir em massa, precisavam de mão de obra, então as pessoas saíram do campo, começaram a migrar para os centros urbanos, para fins de trabalho. Então houve uma redução no produto artesanal, enfraqueceu o sistema feudal e deu lugar ao quê? Ao mercantilismo e assim ao capitalismo. Essa carta do Vera Sibila italiana, a Rainha de Ouros, é a carta da esposa, Dona Maritata. Ela tem 2 filhos, aqui embaixo na iconografia, como vocês podem ver, e tem livros que falam que naquela época, essa carta aqui da esposa era o auge, né, na vida da mulher, era o que a mulher queria. A mulher, o ápice na vida dela, ela queria muito casar, formar uma família, e ali ela se dava por satisfeita. Só que quando a gente estuda história, a gente vê que não é bem assim. Não é que esse é. Lógico que tem mulheres que querem isso para a vida e está tudo ótimo, é maravilhoso e lindo. Se isso te traz amor, se isso te traz paz no seu coração, se isso não anula a sua identidade, você está no caminho certo. Então, até liberdade a gente tem para escolher isso daí. Mas a carta da esposa, naquela época, por exemplo, vocês sabem o que aconteceu na Revolução Industrial? Além dos homens irem trabalhar na indústria, nas fábricas, eles tinham que levar a mulher também. E os filhos, a partir dos 6 anos, iam trabalhar também. Iam fazer trabalho. Só que aí tem um problema. Todo o salário daquela criança, todo o salário daquela esposa ia direto para a mão do marido. Por isso que naquela época as mulheres optavam por trabalhar dentro de casa, o trabalho doméstico, cuidar do lar e da família. Então, nem sempre é um capricho de uma família conservadora. O homem é um provedor, a mulher ela tem que cuidar da casa, do lar. Às vezes também foi um mecanismo de sobrevivência. Que mãe quer ver seu filho de 6 anos perdendo uma mão dentro do maquinário? Né? Ninguém quer ver. Então, o Vera Sibila, por trás dele, ele parece ser um baralho muito fácil de ser lido pela iconografia dele. Ele remete cenas realmente que são completamente espelho do momento atual. Eu, por exemplo, a Luísa me conheceu nessa época, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então quando os meus filhos fizeram 3 meses, eu tive que colocar eles no berçário. E isso, hoje em dia, que eu vivo só de oráculo, hoje em dia eu vejo, cara, a cartomancia, ela me deu humanidade para dentro da minha família. A cartomancia, ela devolveu aquele contato com os meus filhos, né? Então, para mim, a cartomancia, eu quero que todas as mulheres que cheguem para mim, que queiram aprender cartomancia comigo, elas consigam ter esse mesmo amor que eu tive, esse mesmo retorno que eu tive, tá? Então, isso aqui é mais uma história por trás das cartas do Vera Sibila italiana. Sibilas. Quando a gente fala de Sibila, qualquer baralho, tem Sibila italiana, tem Sibila húngara, tem Sibila germânica, tem, gente, um monte de Sibila, tá? Não é só um tipo de Sibila, não. E Sibila francesa, que é a Sibila dos salões, não tem os salões literários? Então, tem a Sibila dos salões, a gente vai chegar lá. Então, sibilas, gente, elas eram as mulheres, os oráculos vivos de determinados templos, né? Determinados ali sacerdócios. Aqui eu trouxe imagem de 3 das 5 sibilas pintadas na Capela Sistina por Michelangelo. Eu tenho a Sibila délfica, a Sibila pérsica, a Sibila eritreia. Elas, de algum modo, captavam mensagens divinas oraculares e elas transmitiam. Então, existiram os livros sibilinos com profecias, ou havia um sacerdote que elas
falavam as profecias e em cima disso ali o sacerdote ele viu que seria feito. Ou ele levava ali para o líder estatal, político do local, ou ele levava para outro lado. Aqui tem uma imagem muito bacana, a sacerdotisa de Delfos, né, que a gente pode chamar ela de Pitia, geralmente é chamada de Pitia, pitonisa. Por quê? Ela inspirava, através dessa fenda aqui, que, segundo a mitologia, Piton, a grande serpente morta, né, por Apolo, ela foi enterrada aqui embaixo, e saiu um gás daqui, né? Então ela inalava e ela entrava num transe, e ali ela balbuciava a profecia, né? Então, esse ato de balbuciar, ele fazia um som que se chama sibilar, que é igual das cobras, que é o impacto da língua e essa parte aqui das cordas vocais. Então, quando ela entrava em transe, ela balbuciava desse jeito, por isso que o nome é pitch, a pitonisa. E sibilas, né, automaticamente. E aí a gente vai cair aonde? Você está vendo que é uma salada, né, gente? Para a gente chegar no produto final, eu tenho que passar por tudo isso. Mademoiselle Lenormand, Mademoiselle Lenormand, tem gente que fala que ela leu para Napoleão. Esses dias, o nosso querido amigo Alexander Lepeletier caiu por terra essa tese, ele publicou que ela não lia para eles, e ele é um especialista disso, então a gente tem que levar em consideração. Mas, independente se ela leu para Napoleão ou para sua esposa, tá, que ela ficou conhecida, talvez, né, por essa ideia, ela também foi uma mulher muito conhecida ali nas redondezas de Paris. Então, ela ficou muito conhecida, colocaram um apelido nela, do que, gente? Voltando aqui, Sibila Parisiense. Então, o nome desse baralho aqui, para vocês saberem, não vem das Sibilas lá dos templos greco-romanos, é por causa de Mademoiselle Lenormand, porque ela ficou conhecida como a grande Sibila Parisiense. Então, dali parece que deu um boom, aquele zeitgeist simultâneo, começou a surgir um monte de baralho. E assim, gente, como o baralho Petit Lenormand, ele não é chamado de baralho cigano aqui no Brasil? É uma homenagem ao povo cigano, todo aquele envolto de misticismo, né, que o povo cigano eles trazem também pode ter sido uma homenagem, né, de Sibila a Mademoiselle Lenormand e a esse baralho também. Então, esse baralho ele acaba não tendo nada a ver diretamente com as Sibilas, mas ele está mais próximo de Mademoiselle Lenormand do que das sacerdotisas dos templos, dos oráculos vivos, né? Então, vamos lá. Vera Sibila Italiana, ele tem 52 cartas. Quando o baralho ele tem 52 cartas, ele segue uma padronagem francesa, tá? 4 naipes comuns franceses também, que nós já conhecemos, naipe de espadas, ouros, copas e paus. Cada naipe possui 13 cartas, do 1 ao 13, ou, dependendo da gráfica, dependendo da editora que ele foi impresso, é do 1 ao 10, e aí vem o valete, a rainha e o rei. Mas tem alguns baralhos que retratam o valete com o número 11, a rainha número 12 e o rei como número 13. E ele tem um sistema próprio de leitura. Gente, o Vera Sibila Italiana, aqui eu trouxe uma imagem de um dos baralhos da Lois Carabel, para vocês verem, tá? É fácil de adquirir. E ele tem um sistema próprio de leitura, eu preciso falar isso para vocês. Por quê? Que tem gente que compra o Antica Sibila Italiana, que ele tem 32 cartas só. E aí ele segue outro tipo de sistema de leitura. Então tem muitas nuances. O Sibila della Zingara foi baseado no Sibila Italiana, mas não tem o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Por isso que quando alguém quer aprender Vera Sibila Italiana, eu falo, ou compra da Lois Carabel, ou importa, né? Igual esse aqui da Mazendini que eu tenho. Importa ele que ele vem com a estrutura que o aluno precisa para poder aprender. Como que é a estrutura do Vera Sibila Italiana? Ele tem o naipe, o switch, número da carta, a cena, a iconografia, que é a carta da conversa que eu mostrei para vocês. Olhem o cafezinho expresso. Se alguma consulente está tentando ali resolver um problema com um ex, né, quer sentar para conversar e pergunta o que as cartas falam, o que elas indicam, chama ele para tomar um café num local privativo. Por quê? Naipe de copas, é foro íntimo, dentro do Sibila Italiana. Né? Então, vai para um lugar mais aconchegante, vai numa cafeteria onde não é muito movimentada, chama para tomar um café, e ali, aquele clima todo, vocês vão conversar, eu tenho certeza
que vai sair ali um bom resultado dessa conversa também. Aqui embaixo, nós temos os números de loteria. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Mês passado, um moço que eu já jogo para ele, ele me procurou. Tava numa pindaíba lascada, não ia ter dinheiro para pagar os funcionários. E eu falei, eu vou escolher uns números de loteria aqui. Vocês estão vendo que é 73 aqui, né? Porque a loteria italiana vai até o 90. Mas aí a gente ou reduz, ou você vai pegando de outras cartas que vão saindo no jogo também. Ele ganhou na quina 50 mil, salvou o cara, Vera Sibila italiana, maravilhoso. Então tem número de loteria aqui também, tá, gente? Usa e abusa, e vocês ganharem, vocês lembram de mim, tá? Olha, nome e palavra-chave aqui embaixo, tá? Conversazione. E a palavra-chave é um perigo para quem está aprendendo, e aqui nesses slides eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, eu não aconselho vocês levarem ao pé da letra essas palavras-chave aqui, porque quando se traduz, a gente não entende gíria local, aí fica difícil, a gente se embanana e vai fazer besteira. Nesse baralho Vera Sibila italiana, como eu disse para vocês, uma era de pensadores, a galera querendo se livrar daquele crivo religioso, daquela questão da monarquia. Então, ele também comporta aqui deuses romanos. Não acho que seja uma tentativa de um reconstrucionismo, senão o baralho inteiro seria de deuses romanos, mas são referências. Isso aqui é muito bacana também. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte, o Vera Sibila italiana, ele tem algo muito em comum com a época de hoje, tá? Que é o seguinte, naquela época a gente tem que entender que as pessoas não eram letradas igual a gente. Então, o meio de instrução, que as cartas também elas foram utilizadas, existiam vários tipos de carta. Tem jogo de tabuleiro com instrução, com brincadeira, que vocês vão ver também Roda da Fortuna em jogo de tabuleiro daquela época. Então, as cartas também ali naqueles salões serviam de instrução, tá? E hoje em dia, o que que tem de comum? A gente vive numa era, né, que o estímulo visual ele é muito importante, por isso que ninguém sai de Instagram, por isso que todo mundo fica o dia inteiro em TikTok, porque hoje é muito difícil você pegar um livro, eu particularmente eu amo, mas pergunta para um jovem hoje se ele tem a paciência de ler um livro. Não tem. Aí é onde que começa a estimular todo aquele processo mental de hiperatividade, TDAH. Por quê? Um story de Instagram, ele tem 15 segundos, então é uma era de imediatismo. Naquela época era necessidade, porque realmente não tinha esse conhecimento. Hoje em dia, é perigoso até atrofiar o cérebro, né, gente? Se alguém perguntar o número de telefone de alguém, a gente não lembra. É tudo gravado no celular. Eu tenho um avô aqui de 97 anos, meu avô. A cabeça dele é maravilhosa, ele sabe tudo de cor. E eu acho que eu não vou, 50 anos, eu não chego com essa mente, não. Então, é isso aí. Então, aqui nós temos os deuses romanos, a deusa Fortuna, que é a deusa do acaso, da boa sorte, da má sorte também. Só que no Vera Sibila italiana, ela está hospedada no naipe de paus. O naipe de paus é o naipe positivo. Então, aqui revela o melhor lado dela, é o lado da sorte, da surpresa, bons augúrios também. Nós temos Himeneu, muitas pessoas não conhecem Himeneu, é o deus menor. Existem os deuses maiores e existem os deuses menores. Himeneu é o deus menor do quê? Do casamento. Geralmente, quando ele vem retratado, ele vem com a carta de Eros, a carta do amor, Cupido, no caso romano, né? Carta do Himeneu fala do quê? De compromisso, comprometimento, de alianças. É muito bacana essa carta, diferente da carta do amor, tá? Eu prefiro que num jogo de amor, eu torço para que saia essa carta. Porque o amor sozinho, ele não faz verão. Não adianta ter amor se a pessoa não tem comprometimento. A carta do Himeneu, não, ela traz o comprometimento acima de tudo. Então, eu gosto muito dessa carta. Isso aqui serve para tudo: sociedade, amizade. Carta do amor, famoso Eros, brincalhão, né? Ele atira a flecha dele, ele não tá nem vendo para onde vai. Aí é muito da questão do quê? Fortuna, da sorte, né? Se você der sorte de arrumar um amor que é recíproco, aí você tá no céu. Aqui tem um fato interessante também, nada por acaso, nada inserido por acaso nos baralhos, tá? Aqui nós temos a carta da desgraça,
Carta da desgraça, tem gente que pergunta, Helene, ela parece a carta da torre no tarô, hein? Parece. E tem um sentido similar também, mas aqui é mais catastrófico. Vera Sibila italiana, ele é muito exagerado, né? Ele é extremamente exagerado. Só que carta da torre, a torre é fulminada de fora para dentro. A carta da desgraça, não. Ele joga o BO no seu colo. Você não se estruturou, a culpa aqui é sua. Você que deixou. Então, o fogo ele consome de dentro para fora e ele te isola, porque olha essa ponte rompida aqui. Então, é uma carta assim que quando sai no jogo, eu já dá-me um bom discernimento para transmutar de um modo positivo isso aqui para cliente. O positivo, né, dentro da realidade. A gente não vai iludir ninguém. Só que é o seguinte, por que que esse número aqui de loteria, 17, está nessa carta? VIXI significa ovisuto. Minha vida acabou, era colocado nas tumbas romanas. Então, o número 17 é um número de azar, igual o número 13 aqui para a gente no Brasil. Tá? Então, isso aqui é uma curiosidade interessante também. Então, na Itália, é igual o número 4 para os japoneses, que o número 4, a fonética dele é como se fosse a morte. Então, tem andar que eles até pulam, do 3 para o 5. E o número 17 é um número de azar para os italianos também. Ou seja, é uma carta de azar. No Vera Sibila, nós temos cartas que falam de superstições, de virtudes. Carta da constância, gente, equivale à carta da força no tarô. Até que as imagens que eram feitas, né, dessa virtude, da fortaleza, era uma mulher realmente não segurando a boca do leão, mas ela numa coluna aqui, em ruínas também. Porque o que prevalece, a sua constância, a sua força, a sua obstinação, né? Eu estou aqui diante do problema, mas eu me mantenho firme e forte, porque o mental, ele é tudo, o mental é o todo. E tem a carta da esperança também, que fala também de virtude. Gente, aqui a gente já começa a unir outras culturas, influência de outras culturas. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O meu bisavô, ele nasceu numa localidade nos Alpes italianos, e ali era a Áustria, Império Austro-Húngaro. Só que bem nesse meio campo, 1879, a Itália ela passou a ser o quê? Unificada, aí virou o país Itália. Sicília era como se fosse um outro país, a Sicília. Então, aí ele foi registrado na parte italiana. E aqui a mesma coisa. Aqui vocês estão vendo que o design subversivo Biedermeier. Eu costumo dizer que para comprar um móvel desse hoje a gente tem que fazer um descarrego, porque a madeira é boa, dura muitos anos, mas o tanto de alma que vem junto ali não é brincadeira. Então, olha aqui a mobília, é desse gênero aqui. Esse gênero, gente, traz um tom um tanto minimalista, porque na era da monarquia era tudo muito espalhafatoso, então a galera começou a trabalhar em cima da contenção. Então, tudo aqui tem um porquê também. Depois vocês estudem sobre esse gênero aqui, Biedermeier. Espelho do cotidiano. Gente, amo trazer referência para os meus alunos. Carta da inimiga. Ela tem uma máscara na mão, ou seja, a falsidade em pessoa. Ela se camufla para fazer a maldade dela. Ela é uma pessoa que ela não tem dó de nada nem de ninguém, porque ela carrega um amargor de dentro dela. Então, a carta da inimiga, quando um aluno meu pergunta como que essa carta vai se comportar dentro de um âmbito profissional, aí eu viro para o meu aluno e eu falo, pessoal, como que a Nazaré Tedesco se comportaria nessa situação? Então, a gente vai trazendo referências atuais para que os alunos eles assimilem da melhor forma possível. E isso a gente pode levar até para o consulente, né? Porque o consulente vai ver, nossa, mas está escrito inimiga ali. Se você faz um jogo de imagem e de áudio, o cliente ele vai olhar, o cliente ele vai querer saber. Eu sei que você não está dando aula para o cliente, mas você precisa mostrar para ele o que aquilo significa. Aí você vai trazer o quê? Uma analogia. Sabe a Nazaré Tedesco? É exatamente isso que ela vai fazer, vai puxar o seu tapete. E claro que carta da corte também, gente, usualmente na cartomancia corresponde à figura de uma pessoa, né? Então, uma pessoa geralmente que está próxima de você, e aqui ela é a rainha de espadas, né? Então, pode ser uma sogra, pode ser uma mãe narcisista que vai manipular ali para você não ficar com ninguém, porque ela quer você só para ela na vida dela. Aí cabe um monte de situação.
Grande senhor, gente. Aqui o grande senhor, eu falo para os meus alunos, esse cara é o Sugar Daddy. É o cara que tem o dinheiro, que exala aquele romantismo cordial, vai puxar a cadeira para você sentar, vai abrir a porta do carro para você. É como se fosse o galã, o Roberto Justus da vida, porque é um cara que tem posse, é um cara que é o famoso padrinho, ele vai apadrinhar você. Esse cara, ele vai te ajudar na sua vida. É um cara que vai te dar a mão para você crescer, ou uma mulher. A gente não vai trabalhar com gênero, tá? Pode ser uma mulher com essas características também, porém, né, nem tudo é perfeito. A gente também no Vera Sibila Italiana, a gente trabalha com cartas invertidas. Então, ou se a gente pega carta invertida, ou tem uma outra regrinha no Vera Sibila Italiana, os naipes dominantes. Naipes pretos dominam os naipes vermelhos. Então, naipe preto, paus é positivo, espadas é negativo. Então, se tiver uma carta de ouros ou de copas ali, você vai ver a quantidade de naipes pretos e o que elas significam, e elas trazem a nuance dela para essas outras cartas. Voltando no Roberto Justus, na carta do Grande Senhor, que é o nosso rei de copas. Se ele está mal aspectado no jogo, ou se ele sai invertido, ele vai fazer o quê? Um mau uso do seu poder. Ele vai persuadir. Aí, a hora que ele vira para você, se ele não gosta de alguma coisa, ele fala: você está demitido. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade e criatividade de trazer, né, esses significados para a atualidade. Torna o ensino mais gostoso, fica fácil de você aprender, não fica aquela coisa amassante. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês algumas disposições das cartas que são interessantes. Usualmente na cartomancia, a rainha de copas, ela pode simbolizar a consulente, ou alguém que está sendo perguntada, né? Ou outra pessoa, né? Eu também não sou muito apegada muito às regras assim, porque tudo se adapta, né, à nossa realidade atual. Então, às vezes, a consulente se pinta como uma rainha de copas, mas você vai ver durante a consulta que ela é uma rainha de espadas, né? Então, vai da gente ver se aquela carta sai repetitivamente ali também, porque o próprio baralho, ele quer apontar a todo custo quem é quem ali. Então, vamos supor que você está esperando a resposta de uma vaga para você fazer entrevista, ou mesmo você já fez e está esperando, e aí aqui nós temos a carta da mensagem, né? A carta da carta, a lettera, que é o 2 de ouros. 2 de ouros, gente, no tarô, lembra no tarô de Marsella, que ele faz aquela voltinha e vem com o selo do fabricante? Olha que interessante aqui também. Na carta da carta, o Mazendini Bergamo, tá? Vem com o selo e o ícone da própria editora, da gráfica que fez essa carta. Interessante isso. Aí aqui sai a carta da desgraça. No seu sentido normal, não está invertida, nem essa daqui. Ou seja, aqui simboliza que vai chegar para essa consulente, por exemplo, uma notícia ruim, né? Uma notícia ruim vai chegar para ela. Porque se eu tenho uma mensagem seguida da carta da desgraça, lembra que os naipes pretos dominam os naipes vermelhos? Ela traz essa nuance para essa carta. Ou seja, uma mensagem negativa, né? Agora, essa carta está invertida no curso eu ensino. Ou foi extraviado, alguma coisa aconteceu e a mensagem não chega. Mesmo que negativa, a mensagem não chega para essa consulente. Ela fica a ver navios, sem saber se tem um posicionamento bom, ruim. Por quê? Porque não chega. Aqui já muda, naipe de paus. Himeneu, comprometimento, isso aqui é extremamente, é um positivo, é um sim, né? Uma carta extremamente bacana para essa consulente. Ou seja, sua contratação, ela foi, ela tem um ok, né? Ou você vai ser chamada para vir conversar conosco, né? Então, isso aqui é um sim. Agora, cartas que eu mais gosto no Vera Sibila Italiana. Carta da consolante surpresa. Por que que eu gosto dessa carta? Reparem, um homem pescando uma, uma rede e tem um saco de moedas, gente, que hoje em dia, segundo alguns autores, o valor que está escrito aqui nesse saco valeria o valor de um apartamento. O cara pegou isso daqui.
eu equiparo ao quê? Parábola, né, da multiplicação dos peixes. Quando os discípulos de Jesus Cristo, lá, Simão Pedro, estava devendo para os romanos e o cara falou: se você não me pagar, ó, vou cortar sua cabeça, cara, paga o que você deve. Vai Simão Pedro com o irmão dele na beira do mar, com no beira do rio, do mar, eu nem lembro o que que era, mas vai com mais três amigos. Então, ele e o irmão dele num barco, os três amigos no outro, vararam a noite, não pescaram um peixe. O cara, eu vou lá, vou morrer agora, vou conversar com os romanos, os caras vão me colocar agora, ó, para dormir. Aí vem um cara andando nas águas, um cutuca o outro e fala: é o Messias. Aí vem Jesus andando nas águas, um já cutuca o outro, os caras já ficam como? Pô, um cara andando na água, gente. Aí Jesus fala: volta agora e joga essa rede lá na água. Aí os caras, a gente passou aqui, você quer fazer a gente de besta? Aí o irmão de Pedro fala: vamos, cola essa boca e vamos lá jogar. Chegou lá, jogou a rede. Gente, o barco afundou, encheu de peixe, pagaram os romanos, e a partir dali, Jesus ganhou já cinco apóstolos, tá? Eles viraram cinco apóstolos de Cristo e depois eles foram junto com Cristo fazer a peregrinação e vieram os outros até completar 12. Então, o que que essa carta aqui significa? Por que que eu gosto dela? Ela faz parte da tríade da fortuna. Porque essa carta, o que que ela fala? Tentativa, cara. Seu gol vai vir, mas no último minuto do segundo tempo. Deus, ele testa a sua resistência. Que é bem uma questão, eu não gosto de usar esse termo, ideologias minhas pessoais, mas é uma questão nesse caso aqui, parece que Deus quer testar, uma questão meritocrática, de você ir lá e você fazer sua parte também. Então, essa carta, ela mostra que o que é seu está por vir, aquilo que você quer vai vir, aquilo que você precisa virar, mas você tem que ir lá, arregaçar sua manga e fazer sua parte. Mas o principal, você tem que ter fé. Himeneu, já falei para vocês, e as cartas que eu menos gosto, carta da desgraça, essa carta aqui, ela pode abranger diversos significados também, né? Desde karmas aí terríveis que você tem que cumprir, mas eu não gosto de entrar muito nesses termos durante uma consulta, porque eu acho que exige uma profundidade muito grande, que em uma hora não dá para destrinchar isso com o cliente. E a carta do desespero por ciúmes, essa carta é terrível, fala de muito problema mental, tendência suicida, de vícios, de uma pessoa que já perdeu a fé na vida, que já desistiu. Então, eu não gosto dessas duas cartas. Eu prefiro até a carta da morte no Vera Sibila Italiana, que a morte, ela vem, não tem papo, vem e acabou. Agora, isso daqui causa um sofrimento. Palavras-chave, tá? Isso eu já estou terminando, tá, gente? Palavras-chave. Por exemplo, por que que eu falei lá atrás? Aqui nós temos a carta do doméstico. Temos aqui Nemico Bruno, untuoso. O que que é untuoso, gente? É de untar. Você não untar forma para o bolo não grudar? Ou seja, você engordura aquela forma. Então, untuoso é gorduroso, né? Então, como você vai chegar aqui? Ah, eu quero saber se o cara está gostando de mim. Aí você vira para sua consulente e você fala: ah, ele é untuoso. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Então a gente tem que compreender pelo menos um pouco o idioma para a gente poder falar. No dicionário e tradução, untuoso, oleoso. Só que no linguajar popular e local na Itália é bajulador. Então a carta do funcionário, que é o valete de pausa aqui, ele é um bajulador, ele é aquele cara que não vai trabalhar em equipe, ele só vai ver o dele, ele vai se puxar saco de chefe, ele vai estar ali olhando para o dele, vai executar o que ele tem que fazer e dane-se o resto. Espírito de coletividade, esquece. Não é uma pessoa muito boa para contar. E aqui eu deixei meu contato também, caso vocês queiram, né, fazer consulta ou fazer aulas comigo. Tem o meu Instagram aqui, helene.bianconi. Então, gente, isso aqui é 1% só do que tem no Vera Sibila Italiana. Ele tem muitas camadas, muitas coisas que em uma hora não dá para eu destrinchar, mas deu para vocês terem uma noção de como esse baralho ele impacta no nosso dia e ele fala mesmo, é como se ele tivesse uma boca ali e você vai ali montando o seu joguinho. Só tem uma coisa que é bacana que eu não coloquei aqui, que tem um tom de investigação, essas cartas aqui,
que é o seguinte, tá? Tem umas coisas subliminares aqui. Carta do sacerdote, ele está olhando para um lado, mas ele está apontando para o outro. Aí no tarô a gente tem muito isso, né? Pô, você saiu das cartas, você não precisa tirar mais. Se você entende do baralho, você vai se virar com aquela informação que saiu ali. O Vera Sibila, ele é um baralho investigativo. Então o sacerdote olha para um, mas sutilmente a mão dele aponta, você dispõe uma carta do lado. E ali você vai fazendo a investigação. É uma delícia, gente. Enfim, Lu, é isso. Tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse baralho, tá bom? Olha, do jeito que você falou, realmente é apaixonante. Até eu fiquei apaixonada. Mas, como você falou no início, eu também fiz curso de Sibila Italiano com Petrus e eu também me apaixonei, mas eu já sou uma apaixonada pelo tarô, então, na verdade, ele conquistou meu coração antes de qualquer coisa, mas a Sibila Italiana é extremamente interessante e o Petrus, realmente, que Deus o tem em bom lugar, deixou esse legado aí para você que se apaixonou, que abraçou e que traz um conhecimento absurdo para a gente. Eu tinha comentado lá no comecinho na nossa apresentação da Oracular, que oráculos são instrumentos mesmo desenvolvidos pelo homem, pela sociedade, né, através de símbolos universais e culturais. E são rastros realmente é, rastros da cultura, da história. E você deu uma aula de história antes de qualquer coisa. Você literalmente nos colocou no momento em que, como é que era o pensamento daquela época, como é que eles traduziam isso em simbologia e tudo mais. Muito obrigado, né, por você ter dividido esse conhecimento conosco. É apaixonante realmente, e é mais apaixonante porque você realmente ama o que você está falando, ama o que você está fazendo, então, lógico, isso contagia a nós, com certeza. Muito obrigado, sua palestra foi uma delícia e realmente você é uma excelente historiadora, porque você trouxe e conseguiu traduzir tudo isso para o momento de hoje e para que a gente consiga realmente se adaptar à nossa realidade, que isso que é o fundamental. Não adianta você falar, uma senhora loira sentada. Não, você tem que trazer essa senhora loira e explicar para o consulente qual é o significado desta pessoa ou dela mesmo na vida, no cotidiano, no dia a dia dela. Eu acho que isso que é o fundamental dos oráculos. Parabéns, viu, Helene? Muito obrigada. Muito obrigada, Lu. Eu agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz. E realmente, quando eu aprendi com o Petrus, inclusive está no baralho dele, o Sibilos, eu tenho aqui. Você também teve essa participação ali, É, né? Então, isso aqui é muito, muito simbólico o que está acontecendo aqui hoje, né? Eu tenho certeza que aonde ele está muito feliz, ele deixou o legado dele, e eu acho que é isso, a gente, enquanto profissional executar um bom trabalho, para no dia do nosso recolhimento a gente ser um Petros da vida, a gente deixar esse legado, um bom trabalho muito bem executado, porque os frutos de uma árvore, eles vão depender da raiz e do cuidado de como aquela árvore foi. E eu fico muito feliz por isso. Muito o obrigada. Petros, ele chegou a dar algumas oficinas aqui no Centro Cultural Esotérico com a Sibila, e ele estava fazendo o baralho dele. E ele falou assim para mim, não sei como é que eu vou chamar, tal. Eu falei, isso não é Petros, então põe Sibilos. E Olha que aí, interessante. e aí ele batizou o nome com Sibilos. Mas isso é uma delícia esse legado, é uma delícia você estar aí agora, realizando o seu trabalho com tanto amor e tanta dedicação e tanto conhecimento. Muitíssimo obrigado, tá? E, Muito pessoal, obrigada. a gente vai fazer agora um novo intervalo, né? Porque a próxima palestra começa às 15 horas, que vai ser como fazer perguntas para o tarô com a Giovanna Lucato e o Juan Campos. Então, até às 15, toma uma aguinha, toma um café, e daqui a pouco a gente está voltando. Tchau. Um beijo, tchau, pessoal. Obrigada, Helene.